Você já percebeu como algumas músicas mexem com a emoção da gente, mas quando a gente para pensar mais fundo, fica a dúvida: será que elas realmente refletem o que a Bíblia ensina? A canção Sabor de Mel é um dos maiores sucessos do gospel moderno. Foi o primeiro single da Damares para o álbum Apocalipse, lançado em 8 de maio de 2008, e se tornou um dos maiores sucessos nas rádios do segmento gospel do Brasil. O álbum que traz Sabor de Mel vendeu mais de 1 milhão de cópias. E em março de 2023, Sabor de Mel atingiu 100 milhões de visualizações no videoclipe oficial no YouTube. A pergunta que fica é: será que essa letra fala da vitória da cruz ou só do desejo humano de mostrar ao mundo que venceu? Hoje nós vamos olhar de perto essa música, verso por verso, e no fim, você vai entender se esse mel é um alimento espiritual verdadeiro ou só um doce que engana o paladar. Então já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque essa reflexão pode transformar a maneira como você enxerga a música cristã e até a sua própria caminhada de fé. Bora começar! Se você precisa de um livro para aprofundar ainda mais seu conhecimento dos heróis da fé, o e-book Puritanos é perfeito para isso. Linguagem clara e prática, conteúdo sólido para estudos bíblicos pessoais ou em grupo, ideal para quem deseja crescer espiritualmente e se aproximar mais de Deus. Não perca a chance de mergulhar na sabedoria dos grandes heróis da fé. Adquira agora o seu e-book por um preço simbólico e fortaleça ainda mais sua vida espiritual. 1. O agir de Deus é lindo. A música começa dizendo: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Essa letra, cantada por milhares de vozes em igrejas e eventos, transmite a ideia de que a fidelidade a Deus sempre resultará em uma recompensa doce, visível e imediata. É uma mensagem que conforta, especialmente para quem está passando por dificuldades e espera que um dia tudo seja transformado em vitória palpável. Existe, de fato, uma dor silenciosa no coração de quem canta. O ser humano precisa acreditar que o sofrimento não é em vão, que existe um propósito por trás das lágrimas. Essa busca por sentido faz com que canções assim toquem fundo na alma, como se fossem um bálsamo para justificar a dor. No entanto, a grande questão é: será que o Deus da Bíblia age dessa forma? Será que o seu agir é sempre visível, imediato e traduzido em vitórias externas? Nos hinos antigos, como Castelo Forte de Martinho Lutero, não havia promessa de finais doces, mas sim de resistência, confiança e fé, mesmo que o corpo fosse queimado pelo fogo. Lutero não cantava sobre vitória transformada em mel, mas sobre permanecer firme mesmo diante da morte. Era um cântico de coragem no meio da batalha, e não de expectativa de recompensa no fim dela. Cristo, no jardim do Getsêmani, não falou de mel. Ele falou de cálice. Ele orou ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. O verdadeiro evangelho não é o que transforma a dor em aplausos, mas o que ensina a beber o cálice da obediência, ainda que isso custe a própria vida. Quando a canção fala que no fim tem sabor de mel, oferece uma esperança imediata, quase como uma promessa de que todo sofrimento terá compensação visível nesta vida. Mas a Bíblia ensina que nem sempre o resultado virá em forma de vitória terrena. Muitos profetas morreram sem ver o cumprimento de promessas, e ainda assim permaneceram fiéis. A vitória deles não estava no reconhecimento público, mas na certeza de que Deus era digno de confiança, mesmo quando nada fazia sentido. O agir de Deus é, sim, lindo, mas não porque Ele nos coloca em um palco para provar algo ao mundo, e sim porque Ele trabalha no coração, moldando o caráter, gerando paciência, quebrantando o orgulho e ensinando a depender unicamente dEle. É esse agir silencioso, profundo e muitas vezes invisível que sustenta o verdadeiro cristão. Assim, a pergunta que precisamos levantar é: quando cantamos sobre esse Deus que age, estamos falando do Deus da cruz, que nos chama a perder a vida por amor a Ele, ou de um Deus fabricado pela necessidade de ver a dor transformada em espetáculo de vitória? A diferença entre um e outro pode definir se a nossa fé
é construída sobre a rocha ou sobre a areia. 2. Você, um escolhido. A canção prossegue dizendo: você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Essas palavras têm um apelo muito forte, porque tocam em uma necessidade universal do ser humano: sentir-se especial, separado, pertencente a algo maior do que si mesmo. É uma mensagem que aquece o coração e dá ânimo, especialmente em momentos de dor. De fato, a Bíblia fala da eleição e do chamado de Deus, mas a maneira como essa verdade é apresentada nos hinos antigos era diferente. Quando os avivalistas cantavam sobre serem escolhidos, o foco não era na vitória pessoal ou no fim triunfante da dor, e sim na responsabilidade de ser luz em meio às trevas. O escolhido não era retratado como alguém destinado a subir ao palco da vida para mostrar vitória diante dos outros, mas como alguém chamado a carregar a cruz diariamente, ainda que isso custasse o aplauso humano. Essa diferença é sutil, mas decisiva. A música moderna, ao colocar a identidade de escolhido como um título que garante vitória pessoal, corre o risco de alimentar algo que Spurgeon denunciava com firmeza: a vaidade espiritual. Ele dizia que a vaidade é como o veneno mais doce que o diabo coloca na taça do crente, porque parece ser um presente de Deus, mas na verdade infla o coração e desvia os olhos da cruz. A promessa de que amanhã você irá sorrir pode confortar, mas também pode gerar uma expectativa ilusória. A realidade da vida cristã nem sempre é essa. Há servos de Deus que choraram até o último dia de suas vidas e que nunca viram a dor se transformar em um sorriso terreno. Ainda assim, permaneceram firmes, porque sabiam que a alegria verdadeira estava reservada nos céus. Quando a canção diz que o escolhido terá sua história transformada em triunfo visível, ela coloca o foco no futuro terreno como palco da vitória. Mas Cristo, em sua palavra, chamou os escolhidos para uma vida de renúncia, para carregar a cruz e segui-lo, mesmo quando isso significava rejeição, sofrimento ou anonimato. A eleição em Cristo não é uma coroa de glória aos olhos do mundo, mas um selo de responsabilidade diante de Deus. Essa tensão entre conforto e vaidade é algo que precisa ser discernido com cuidado. A mensagem de que somos escolhidos pode consolar o aflito, mas também pode alimentar o orgulho do coração. E quando a vaidade se mistura com a fé, o Evangelho perde sua pureza. É aqui que precisamos lembrar que ser escolhido não é sobre vencer aos olhos dos homens, mas sobre permanecer fiel diante do Deus que nos chamou. A verdadeira grandeza do cristão não está em sorrir depois da dor, mas em continuar confiando mesmo quando as lágrimas não secam. O escolhido, segundo a Bíblia, é aquele que, no meio da escuridão, brilha com a luz de Cristo. Essa é a diferença entre enxergar a eleição como um palco de triunfo pessoal ou como uma cruz de obediência. E essa diferença muda tudo na forma como vivemos e adoramos. 3. Vai estar entre a plateia e você no palco. A música continua com os versos. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. É uma imagem poderosa que coloca o cristão em destaque como alguém que finalmente terá seu valor reconhecido diante dos outros. Essa promessa de exaltação tem grande apelo, porque fala diretamente ao coração ferido pela rejeição, pela injustiça e pelo desprezo. É como se dissesse: um dia todos verão que você estava certo, que a sua fé não foi em vão. Mas aqui surge uma pergunta crucial: qual é o palco que a Bíblia apresenta? Quando olhamos para o Novo Testamento, o palco mais marcante não é uma plataforma iluminada diante de uma plateia aplaudindo. O palco do Evangelho é o Gólgota, onde Cristo brilhou intensamente, não diante de aplausos, mas de zombarias, cuspidas e condenação. A cruz foi o lugar da maior revelação de glória, mas foi também o lugar da maior humilhação. Nos hinos antigos, não encontramos a promessa de reconhecimento público. O refrão não era "Minha vitória tem sabor de mel", mas "Seja bendito o Cordeiro". O foco não estava no brilho do crente, mas no brilho de Cristo. A vitória não era medida pela reação da plateia, mas pela fidelidade do coração diante de Deus. Enquanto a canção moderna aponta para um palco humano,
Os hinos da fé antiga apontavam para o altar, onde a vida inteira era colocada como sacrifício vivo. Essa diferença é fundamental, porque revela onde está o nosso coração. A promessa de estar em um palco pode se tornar um combustível para o orgulho. Já a cruz, por outro lado, esmaga o orgulho e nos coloca no lugar da entrega. Spurgeon lembrava que muitos desejam a coroa de ouro, mas poucos querem a coroa de espinhos. E, no entanto, foi exatamente a coroa de espinhos que antecedeu a ressurreição e a exaltação verdadeira. A dor oculta desse desejo por exaltação é real. Muitos cantam esses versos porque foram feridos, injustiçados, desprezados. Existe um anseio por reparação, por ver a vida virar o jogo. Mas o Evangelho nos mostra que a verdadeira vitória não está em inverter papéis diante de uma plateia, e sim em permanecer firmes, mesmo quando ninguém reconhece. A recompensa não é ser aplaudido, mas ouvir do Senhor: "Muito bem, servo bom e fiel." Talvez a maior exaltação que o cristão pode experimentar não aconteça diante dos homens, mas no secreto do coração, quando Deus encontra alguém que permanece fiel em meio às provas. É nesse lugar escondido que a glória de Cristo realmente brilha, porque não depende de holofotes, mas da chama acesa do Espírito. Portanto, o palco que a canção promete precisa ser contrastado com a cruz que o Evangelho exige. E entre palco e cruz, o cristão verdadeiro sabe qual caminho seguir, porque foi o próprio Mestre quem disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." 4. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. A letra segue afirmando: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Aqui, a vitória é apresentada como uma espécie de revanche, quase como se a bênção tivesse a função de envergonhar aqueles que não estenderam a mão no tempo da dificuldade. É uma catarse emocional compreensível, porque todos nós já sentimos a dor de sermos ignorados ou rejeitados. Mas o problema é quando essa dor se transforma na base do nosso louvor. Spurgeon dizia que Cristo não morreu para nos entregar troféus terrenos, mas para que aprendêssemos a perder tudo, e ainda assim considerar isso como ganho, porque possuímos a Ele. A vitória que o Evangelho anuncia não é um espetáculo de revanche diante dos outros, mas uma transformação profunda dentro do coração. Enquanto a música aponta para uma cena de exibição, onde aqueles que não ajudaram agora têm de assistir ao triunfo, a Escritura aponta para um caminho de humildade, no qual o coração é moldado pela graça. Os hinos antigos carregavam essa essência. Neles não havia espaço para ressentimento ou revanche. Havia lamento pelo pecado, confissão sincera e esperança na misericórdia divina. O inimigo retratado não era o vizinho que não estendeu a mão, mas o pecado que tentava arruinar a alma. O campo de batalha não era contra pessoas que nos desprezaram, mas contra a nossa própria natureza caída e contra as forças espirituais da maldade. Transformar a vitória em espetáculo pode até gerar alívio momentâneo, mas não produz maturidade espiritual. Pelo contrário, alimenta ressentimentos guardados e uma fé voltada mais para provar algo aos outros do que para honrar a Deus. A verdadeira vitória não precisa ser anunciada diante de uma plateia, porque ela já foi conquistada na cruz. O cristão é chamado a viver para aquele que o aprovou em secreto, não para satisfazer os olhos de quem antes duvidou. É claro que há um desejo humano de ser visto e reconhecido. Ninguém gosta de passar por provações e perceber que poucos estenderam a mão, mas se a fé se apoia nisso, ela corre o risco de se tornar superficial. A formação interior que vem das provas é muito mais valiosa do que qualquer aplauso externo. É na solidão do deserto que o coração é tratado, que a dependência de Deus se torna real, que a maturidade espiritual é forjada. Assim, a grande pergunta é: queremos uma vitória que se resume a provar algo para os outros, ou buscamos a vitória que nos transforma por dentro, ainda que ninguém perceba? Uma vitória que é espetáculo passa rápido, mas a vitória que é interior molda caráter e permanece para a eternidade. É nesse contraste que se revela a diferença entre a mensagem da cruz e a mensagem do palco. 5. O refrão repetido. Tem sabor de mel. A parte mais marcante da canção é o refrão.
Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Ele se repete várias vezes, criando uma atmosfera de êxtase coletivo. A repetição tem um poder psicológico grande, porque mexe com a emoção e dá a sensação de triunfo compartilhado. Mas a questão que surge é: essa repetição conduz à profundidade da fé ou apenas reforça uma ideia de vitória pessoal? Nos hinos antigos, a repetição também existia, mas servia a outro propósito. Ela era usada para fixar doutrinas, para gravar verdades no coração e levar o povo a refletir. Quando cantavam "Ó, quão cego andei e perdido vaguei", a repetição não era só emoção, era ensino, era pregação cantada. O refrão não deixava a mente vazia, mas cheia de fundamentos que sustentavam a vida cristã. Aqui, no entanto, a repetição reforça uma ideia mais rasa: a vitória como algo doce, agradável e imediato. O mel na Bíblia é símbolo de doçura, mas também de excesso. O livro de Provérbios adverte: achaste mel, come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Provérbios 25:16. Em outras palavras, até aquilo que é bom pode se tornar nocivo quando usado em excesso. Essa metáfora se encaixa perfeitamente na análise do refrão. Ele é doce ao ouvido e satisfaz o coração por alguns instantes, mas pode enfraquecer a profundidade da mensagem se repetido sem base sólida. A fé não pode se sustentar apenas no doce da vitória, porque o Evangelho também nos chama ao amargo da renúncia, ao cálice da obediência, ao peso da cruz. A repetição cria um estado emocional de euforia, mas não necessariamente de transformação. Ela adormece a mente em vez de despertá-la para o chamado mais profundo da palavra. É como embriagar-se com um doce que acalma por alguns minutos, mas não nutre nem fortalece. O pão do sofrimento, ao contrário, alimenta de forma verdadeira e gera resistência para os dias maus. A pergunta que fica é: será que estamos nos contentando em cantar um mel que agrada ao coração, mas que não desperta para a realidade do Evangelho? A repetição de um refrão pode nos unir na emoção, mas só a palavra pode nos unir na verdade. E é essa verdade que sustenta quando as vitórias não vêm, quando os aplausos cessam e quando a fé precisa sobreviver sem o doce da vitória. A música Sabor de Mel marcou uma geração e continua sendo entoada em muitos lugares, trazendo consolo para corações cansados. No entanto, quando olhamos com cuidado para sua mensagem, percebemos um contraste profundo entre o que ela anuncia e o que a palavra de Deus ensina. A canção coloca o foco na vitória pessoal, na revanche contra aqueles que duvidaram, no reconhecimento público, no palco e nos aplausos. Já o Evangelho coloca o foco na cruz, no chamado à renúncia, na fidelidade silenciosa e na exaltação de Cristo acima de todas as coisas. Charles Spurgeon lembrava que o verdadeiro cristão não mede sua fidelidade pelo mel do amanhã, mas pela cruz de hoje. Essa afirmação resume a diferença entre um cântico voltado para o ego e um cântico voltado para Cristo. Os hinos antigos não giravam em torno da imagem do vencedor humano, mas do Cordeiro que venceu o pecado e a morte. O contraste é nítido. Enquanto a música moderna alimenta a expectativa de vitória visível, a tradição bíblica e avivalista nos chama a abraçar a obediência, ainda que isso custe a própria vida. Talvez a dor que alguém viva hoje não tenha sabor de mel, e isso não significa fracasso. Significa apenas que Deus está trabalhando em profundidade, forjando caráter, moldando a alma, ensinando a confiar. O mel pode adoçar por um momento, mas é a cruz que transforma para a eternidade. O caminho do Evangelho nunca foi sobre provar algo aos outros, mas sobre seguir o Mestre, mesmo quando isso não traz aplauso, reconhecimento ou vitória aparente. No fim das contas, a pergunta que ecoa é: a nossa fé está sustentada pelo doce de uma vitória prometida ou pela solidez da cruz que já nos foi dada? Essa diferença muda completamente a maneira como cantamos, como vivemos e como caminhamos. Porque o verdadeiro cristão não precisa provar nada diante dos homens. Ele já foi aprovado diante de Deus. E essa aprovação é o maior prêmio, muito maior do que qualquer mel. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma,
já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E aí na sua tela está passando mais 2 vídeos que também serão bênção na sua vida. Te encontro daqui a pouco. Fica na paz e Deus abençoe.